Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai fazer uma explicação do que seriam as boas práticas de programação, tá? Então a gente entendeu como a gente instala o Python, que o Python é uma linguagem interessante para a gente trabalhar. Ainda não chegamos à parte prática, mas o que é interessante citar aqui é que existem algumas regras, umas boas condutas de programação que são muito importantes para a gente conseguir de forma colaborativa, dentro do nosso time, né, do nosso ambiente de trabalho, ou até mesmo colaborar com projetos remotos, com projetos da comunidade. Então vamos conhecer quais são os padrões de boas práticas de desenvolvimento de código, tá bom? Então a primeira coisa que a gente pode citar como uma boa prática aqui para programação é adaptar de forma padronizada os nomes das variáveis, tá? Quando a gente cria uma variável, é interessante que ela tenha um nome que seja fácil de entender, ou que remete a alguma coisa racionalmente interessante, que dê para aumentar o nosso entendimento do código. Para a gente definir uma variável, é uma boa prática a gente usar só letras minúsculas, tá? Então fica mais fácil de entender que aquilo é uma variável pelo fato de serem letras minúsculas que estão sendo utilizadas, tá bom? Quando a palavra em si, ou o conjunto de palavras que define uma variável já é um pouco maior, né? Se você depende mais ou mais de uma palavra, né, para definir uma variável, a gente usa o underscore para poder facilitar a leitura. Então você tem uma variável que depende de duas palavras, ao invés de juntar as duas palavras em uma só, você coloca um underscore no meio que fica mais fácil de ler, tá? É bom também a gente evitar qualquer nome genérico, tá, pessoal? Então, uma coisa que não remete a nada, por exemplo, uma variável que chama x, a gente não entende o que significa x, né? Ao invés disso, a gente pode usar uma definição como essa, ó, idade usuário. Então já é o suficiente para a gente entender que essa variável tem relação com a idade usuário, ou a idade do usuário, tá bom? E outra coisa bem importante é a gente evitar as palavras reservadas em Python. A gente já vai encontrar isso logo logo, vai entender o que significa. Mas na prática é o seguinte: dentro do Python, em outras linguagens também, existem algumas palavrinhas que já têm uma função específica. Elas já servem para determinada função, enfim, elas já servem para executar algum tipo de comando no código. Então, se a gente usa essa mesma palavra para definir uma variável, isso causa um erro de sintaxe. A gente não pode usar essa palavra pura, porque ela já está sendo utilizada na linguagem para outra função. Então é só evitar, ao invés de usar uma palavra reservada, você incrementa um pouco, elabora uma outra palavra para poder definir a sua variável. Nomes de função é outra coisa também importante que a gente precisa definir com uma boa prática. Então, a outra serve também com um racional muito parecido com as variáveis, tá? Então evite um nome de função estranho, tá? Um nome genéricos. Então, em vez de você chamar função 1, procure entender o que essa função de fato faz e dê um nome para ela que fique fácil de ler e entender o que ela faz. Uma dica muito boa é usar verbos, tá? Como uma função é algo que executa uma ação, ela faz de fato uma tarefa, o verbo é uma forma muito boa da gente entender, né, que existe uma ação sendo feita. Então, nomear funções usando verbos é uma boa prática também, tá bom? Indentação de código é a forma como a gente organiza o código, tá? Visualmente. Para o Python, isso é muito importante. Tão importante que, na verdade, faz parte de um erro de sintaxe se você não obedecer à indentação do código, tá? Como que eu posso entender isso? Eu tenho aqui a execução do prompt de comando. Então, eu inicio um comando atrás do outro no mesmo nível de indentação. Em determinado nível, ou objetivo do algoritmo, eu preciso subidentar. Eu preciso descer um nível para que o algoritmo possa executar primeiro essa tarefa para depois voltar para essa linha atual. Esse tipo de indentação é sempre utilizado um padrão. Geralmente ou são 4 espaços, né, ou usam tabulações, ou barra T, enfim. Você dá um tab e já é um nível de tabulação. Ou seja, dentro do código você vai ter que definir qual que é o espaçamento de cada subnível de execução de código. E esse espaçamento tem que ser mantido, a gente não pode ficar misturando. Se você usa o padrão de 4 espaços, que é enfim, o mais comum, usa sempre 4 espaços no código inteiro. Se você usa tabulação, é tabulação no código inteiro.
tá bom? Uma vez definido, não pode misturar porque dá problema. Daí vem a última dica, que é a própria documentação do código. O que é documentar o código, pessoal? É simplesmente explicar o que aquele código faz. E aí não tem muita regra de comando especificamente. É mais o nível de interpretação mesmo, de como você vai explicar o que aquele código faz. Então, a documentação de código é um trecho dentro do algoritmo mesmo, né, do seu código em Python, em que vai escrever ou descrever o que seu código faz. Então, existe um padrão para que você fale de forma discursiva mesmo, olha, esse método faz isso, isso e isso, ele tem uma determinada lista de entrada de parâmetros, ele tem uma lista de saída de parâmetros, ele tem alguns tipos de comportamentos, enfim. Tudo aquilo que remete a interpretar o que o seu código faz, né, ou aquela função faz, é parte da documentação de código. E existe no Python diversas sintaxes, tá? Diversas formas da gente poder definir uma documentação de código. As mais comuns é a do tipo NumPy, Restructured Text e Google, tá? Mas sendo o NumPy aqui o número 1, tá bom? É muito mais comum a gente encontrar em bibliotecas, em códigos abertos e tudo mais, a documentação em formato NumPy. Bom, pessoal, basicamente é isso para poder entender as boas práticas, tá? De como a gente constrói um código em Python. Então, essa é a última aula de uma forma mais introdutória mesmo, mais conceitual. Então, na próxima aula a gente já vai entender então o que é de fato o padrão de implementação em Python. Como a gente de fato constrói um código em Python com as principais características, né, com as principais funções que o Python oferece para a gente. Então a gente se vê até lá.